à Série A. Mas falando um pouquinho sobre como foi esse acesso do Botafogo, vou sair do Campo e Bola de hoje e te perguntar o seguinte: praticamente um pouco mais de um turno à frente do comando glorioso. O que foi mais difícil? Acertar esse time dentro de campo ou então motivar alguns jogadores que não estavam tão bem? Muito obrigado e parabéns novamente. Eu que agradeço as palavras. Eu não posso começar essa entrevista sem antes agradecer assim, aos jogadores, à comissão técnica do clube, fixa aqui, ao grupo de apoio, a todos os funcionários, de uma maneira geral, assim, que me recebeu e recebeu a minha comissão de uma maneira que a gente nunca mais vai esquecer. A gente se sente em casa aqui, a gente está muito adaptado, e eu acho que isso é uma das coisas muito importantes assim, no trabalho da gente, é a gente ser bem recebido e sentir que a gente faz parte realmente de um grupo. Preciso agradecer demais o nosso torcedor. Se hoje a gente sai daqui com um resultado positivo, é muito mérito deles, assim, que mesmo no momento difícil, a gente não fez um grande jogo, foi um jogo tenso, um jogo de muita responsabilidade. Tem jogadores aqui que há muito, ou talvez nunca passaram por uma experiência dessa, e a gente estava tentando deixá-los mais tranquilos, e eu acho até que com o gol do Operário, eu acho que acabou trazendo esse efeito, porque eles viram que o jogo já estava, a gente estava em desvantagem. Eu acho que eles se soltaram um pouco mais, claro que com as substituições também, eu acho que a gente ganhou em determinadas situações de intensidade e tal, foi muito importante. Mas a gente tem que enaltecer, acima de tudo, o trabalho coletivo. Às vezes aparece um treinador, um jogador, mas na verdade é um trabalho maravilhoso de uma equipe enorme em prol de fazer com que um gigante do futebol brasileiro possa retornar. Então, o desafio, é claro, da gente chegar e conseguir implementar as nossas ideias, e o grupo de atleta foi muito receptivo a isso. Eles sempre se mostraram abertos a poder receber essas informações, essas orientações, e sem dúvida nenhuma foi muito importante esse grupo abraçar não só a mim, mas a comissão técnica que estava chegando, e acreditar no projeto, e acreditar que a gente poderia dar essa volta por cima. Anderson, boa noite. Thiago Veras, ao Super Rádio Tupi. Queria que você destacasse, desde a sua chegada, o time teve uma guinada muito acentuada na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma falha no áudio do Thiago Veras. Thiago, a gente não conseguiu aqui ver escutar a pergunta toda, deu um problema no áudio. A gente vai ficar te devendo essa resposta aí, tá? Do Brasil. Anderson, eu queria que você falasse o que representa para você, profissionalmente, para sua carreira, retornar com o Botafogo à elite do futebol brasileiro, e parabéns pelo objetivo principal alcançado. Não, assim, muito obrigado. É claro que representa muito, É duro a gente, às vezes, escutar algumas pessoas da imprensa que falam que a gente não fez bons trabalhos, A gente está pela terceira vez conseguindo um retorno para a Série A, Tanto Goiás, América e agora o Botafogo. É claro que a dimensão é enorme, Um clube tão tradicional, como eu falei. O Botafogo é um dos pilares do futebol brasileiro, É um dos clubes pioneiros em destaque, não só no cenário nacional, mas no cenário mundial, Eu cresci escutando histórias do Botafogo, Então, é um prazer enorme poder contribuir de alguma forma com esse retorno. Como eu falei, assim, a torcida sofreu muito do ano passado. Foi um ano muito difícil, muitas dúvidas para esse ano, É sempre normal. O clube precisava tomar algumas atitudes, buscar um novo caminho,
e a gente tem muita expectativa que esse momento possa ser marcante na história do clube, de um recomeço, né, ou da busca de um novo caminho, porque o clube merece ter uma torcida apaixonada, um torcedor que está sempre aqui, participando, tentando, né, apoiar, e é muito importante que o Botafogo dê uma resposta nos próximos anos aí, né, dentro do cenário nacional, com disputas de competições importantes, conquista de títulos importantes. Então a gente tem, eu particularmente estou muito feliz de alguma forma de ajudar o clube nesse momento, né? Então, assim, a dimensão é enorme, é claro, a gente fica muito feliz, principalmente que se o Botafogo, né, conseguir dar esses próximos passos que são tão importantes como esse agora. Boa noite, Henderson, canal Fabiano Bandeira, acesso garantido, torcida lutando, estádio Milton Santos. Eu queria saber de você a respeito de todo o ambiente do antes, durante e depois do jogo de hoje, com o Botafogo sacramentando o acesso nesta tarde. Obrigado. Assim, como eu falei anteriormente, foi um momento, eu acho que a gente talvez não tivesse tão preparado assim para ser tão abraçado pelo nosso torcedor hoje, né? A gente viu uma mobilização muito grande ontem, mas a gente ficou surpreso assim com a forma que o torcedor estava hoje, e como eu falei assim, eu acho que isso acabou sendo uma coisa muito nova para alguns atletas, né? Então a gente sentia que havia uma certa tensão no ar, até pela responsabilidade de todos, em poder fazer com que isso voltasse, né, que o Botafogo voltasse o quanto antes aí para a Série A. Essa ansiedade de fechar, de terminar essa corrida, é sempre uma ansiedade enorme, acho que para todos. Então a gente percebeu realmente um clima mais tenso do que o normal, mas eles foram extremamente competentes, maduros, para poder, mesmo no momento de muita dificuldade, conseguir dar a volta por cima e entregar para o nosso torcedor uma vitória e o retorno à elite do futebol brasileiro. Boa noite, Henderson Moreira, Matheus Medeiros, do canal do Medeiros. Primeiramente, parabéns pela vitória, parabéns pelo acesso. Queria te perguntar o seguinte: eu queria um resumo sobre 2021, onde você pegou o Botafogo de 14º para o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A e disputando o título ainda, hein? Eu queria que você falasse um pouco desse 2021 e também projetasse 2022. Você vai continuar no Botafogo? O que você projeta para o ano que vem? E o que o Botafogo e o seu torcedor pode esperar de 2022 no seu comando como treinador do Botafogo? Eu não posso falar de 2021 sem esquecer do que começou, né? Ano passado eu estive na reta final com o Fortaleza ali. A gente participou de uma reformulação enorme do elenco, assim, de um grupo que já vinha jogando há muito tempo. A gente estava num processo de aquisição de um jogo melhor, normal, né? E é engraçado porque eu acabei sendo demitido na temporada apenas com uma derrota, né? E isso é claro que machuca muita gente, a gente que gosta muito do futebol e trabalha muito. Mas eu tinha uma expectativa muito boa que o Fortaleza, com as mudanças, poderia fazer uma boa competição nacional. Era esse o nosso pensamento, né? E aí a chegada no Botafogo, é claro que era um momento muito complicado. Eu até falo muito que, para quem está de fora, parecia que o Botafogo passava por um momento difícil dentro de campo, mas muito complicado fora também, né? De maneira desorganizada, que as coisas não estavam funcionando, e para minha surpresa, eu encontrei um ambiente muito positivo, mesmo na 14ª colocação. Era um elenco coeso, todo mundo trabalhando, todo mundo se dedicando, todo mundo muito triste, né, por não conseguir fazer com que o Botafogo conseguisse boas vitórias, bons resultados. Mas era um ambiente que a gente ficou espantado, assim, nós que chegamos, né, eu, o Ed, o Ailton e o Luiz, a gente chegou e ficou até surpreso. E um clube muito bem organizado no dia a dia de trabalho, tudo que a gente precisa, funciona muitíssimo bem. A gente tem um ambiente muito saudável, que é muito importante.
E eu acho que esse ambiente favoreceu muito para que a gente pudesse conquistar bons resultados e aos poucos ir melhorando as atuações também e ganhando mais confiança. E o futebol é muito isso, né? O futebol é muito confiança. O atleta confiante, ele consegue fazer coisas extraordinárias. Quando ele perde a confiança, ele parece até que não sabe jogar futebol direito, né? Então a confiança é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente conseguiu, num período curto, fazer com que os atletas confiassem cada vez mais no jogo deles, na capacidade deles. E a gente conseguiu aí hoje o nosso primeiro objetivo, é o principal, claro, né, que é o acesso. Mas agora a gente tem aí a possibilidade do título, e eu acho importante o título para que a gente possa, talvez, encerrar esse ciclo de Série B da melhor forma possível, criando expectativas boas para 2022. Eu não preciso falar para ninguém que eu estou extremamente feliz aqui no Botafogo. Claro que a gente quer permanecer, é claro que a gente, quando veio para cá, veio com algumas coisas bem definidas, mas assim, para nós é importante que a gente possa conversar com a direção, que a gente possa reorganizar, que a gente possa planejar esse trabalho para 2022. A gente tende a ter um primeiro semestre com algumas dificuldades ainda, pela limitação financeira do clube, de investimento nesse primeiro semestre, mas com perspectivas melhores a partir de abril, de maio, assim. Então a gente precisa entender bem esse processo, né? E espero que a gente possa se acertar mesmo, porque o prazer que eu tenho de estar aí à frente do comando técnico desse clube, na verdade é uma grande honra para mim, né? Eu quando criança escutava tanto meu pai falar de Botafogo, de Santos, principalmente assim, dos confrontos, de jogadores espetaculares, do Newton Santos, Garrincha e tantos outros, né? E eu sempre imaginava uma coisa tão distante, nunca na verdade sonhei, né, consegui sonhar em um dia poder estar aqui e representando esse clube tão grandioso, e que a gente tem tanto orgulho aí de poder participar desse processo de retorno à Série A. Boa noite, Henderson, Taiwan do GE. Primeiramente, parabéns pelo acesso. A minha pergunta é sobre o Rafael Navarro. Ele é o jogador mais decisivo do Botafogo nessa Série B em números. Hoje ele fez o gol que sacramentou a volta do time à elite do futebol brasileiro no ano que vem. Eu queria que você comentasse, por favor, sobre a importância desse atleta na campanha que o Botafogo construiu e também sobre a renovação dele. A gente sabe que ele tem proposta dos Estados Unidos para jogar por lá no ano que vem, mas o Botafogo não desiste dessa renovação. Então, o que você poderia contar para a gente, por favor, sobre esse ano do Navarro e sobre o ano que vem também? Obrigado. Olha, assim, eu particularmente até não gosto de falar assim, de alguma forma, individualmente de um atleta, né? Eu acho que o grupo todo foi muito merecedor da conquista, e é claro que a gente tem, né, jogadores que se destacaram, né? O Navarro é um jogador, um menino, né? Um jovem atleta, acho que é provavelmente a primeira temporada inteira, assim, né? Como profissional. Então, o jovem tem sempre essa questão, né? Você não sabe o que ele pode te entregar, ele pode te surpreender muito. Eu acho que foi uma surpresa muito positiva. Um jogador que veio da base e conseguiu sustentar esse jogo no profissional. Talvez até com mais destaque do que na base propriamente dita, e foi realmente um jogador muito importante, muito dedicado. Eu não vou falar aqui só dos gols, mas a dedicação dele, sempre foi o nosso primeiro marcador ali. Se a gente tem consistência defensiva, se deve muito ao trabalho dos jogadores de frente, no Navarro, do Chay, de todos que entraram ali, que participam. Eles dão muita consistência defensiva para a equipe, eles se dedicam muito nesse momento. Então, assim, é claro, eu converso com ele, há uma intenção enorme do clube para que haja essa renovação. Eu falei com ele de uma maneira muito clara, assim, né, que as coisas que aparentemente parecem muito boas num primeiro momento, podem não ser as melhores escolhas, né?
Então eu acho que ele vai pensar direitinho para poder tomar a melhor decisão. Tomara e espero, né, que ele possa continuar aqui no Botafogo, que é um lugar que ele já conquistou um espaço, já conquistou o carinho do torcedor. Isso é muito difícil de conquistar em qualquer clube que você vá, né, a partir de agora. Então eu acho que é uma decisão difícil para ele, mas que tomara que ele tome a decisão da permanência, dessa renovação, e que continue aí dando muita alegria a todos os torcedores do Botafogo. Boa noite, Henderson. Wellington Arruda falando com você. Parabéns pela conquista do acesso. Henderson, queria que você falasse um pouco qual foi sua sensação na volta olímpica que você deu carregando a bandeira do Botafogo após o fim do jogo, e qual foi a sua sensação ao receber a torcida do Botafogo cantando que você é um técnico bom. Normalmente os técnicos não recebem tanto carinho das arquibancadas, mas o torcedor do Botafogo teve esse, fez até música com você nessa Série B. Grande abraço, parabéns pela conquista. Muito obrigado. O que eu fiz foi simplesmente agradecer muito o torcedor, o agradecimento de coração mesmo, pelo apoio. Como eu te falei, assim, o nosso torcedor nessa reta final teve muitos jogos aqui no Newton Santos, que eles não foram simplesmente torcedores, eles foram o nosso centroavante, o nosso meia, o nosso meio-campo, o nosso zagueiro, o nosso goleiro, porque eles incentivaram muito, né, nos momentos mais difíceis, que eu acho que aonde você mais precisa de apoio é muitas vezes até quando você menos merece, né? Você está passando por dificuldade, não está jogando tão bem, e aí é onde que você precisa contar com esse incentivo. Então, o que eu fiz hoje foi simplesmente agradecer a todos os torcedores que fizeram uma festa maravilhosa, que eu jamais vou esquecer, tá? Foi um dia muito especial, né? Tenho certeza para todo botafoguense, mas para o Henderson também. E saber que a gente conta muito com todos, que as dificuldades com certeza serão maiores na próxima temporada, mas se a gente estiver junto, se a gente abraçar esse clube do jeito que ele precisa ser abraçado, a gente tem muita chance de buscar um novo caminho, de fazer coisas diferentes e fazer com que o Botafogo, no futuro próximo, possa reconquistar o seu espaço no cenário nacional e mundial. Vou tentar novamente a pergunta do Thiago. Henderson, boa noite. Thiago Veras, da Super Rádio Tupi. Queria que você destacasse, desde a sua chegada, o time teve uma guinada muito acentuada na Série B do Campeonato Brasileiro. Se tem algum ponto específico, algo que você considere esse foi um fator determinante para a volta à Série A no ano que vem. E parabéns. Muito obrigado. Eu acho que o ponto assim, determinante foi a gente encontrar mesmo num momento muito crítico da competição, né? Assim, a equipe estava muito mal colocada na competição, mas a gente ser recebido muito bem e notar um ambiente muito favorável para a mudança, entendeu? Para a aceitação de uma forma diferente um pouquinho de jogar, da aceitação da maneira que a gente teria que se portar a partir daquele momento. As nossas interações pós-jogo sempre foram muito, mas muito positivas, da gente poder discutir, não só o treinador falar, eu quero que faça assim, mas a gente discutir tudo o que a gente fez de bom, das coisas que não foram tão boas assim, para que eles pudessem compartilhar a visão deles dentro de campo, que a gente pudesse construir junto ali esses detalhes que fazem muita diferença num time organizado, entendeu? Então eu acho que isso foi fundamental, essa capacidade de receber crítica, de receber os elogios, de poder, sempre eu tenho uma frase com eles, que é limpar o HD, né? Sempre que a gente ganhava ou perdia, era importante limpar o HD, nem se entusiasmar demais com as grandes vitórias e nem ir para o fundo do poço, ou deixar a mente ruim quando a gente tinha derrotas que eram derrotas difíceis para a gente. Então eu acho que isso foi muito importante, né? E o que a gente fala muito, é importante também a gente salientar, né, que numa competição como é o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, às vezes o mais importante não é como começa, é como termina, né? Então a gente começou muito mal, mas tinha chance de terminar bem.
E eu acho que isso foi fundamental para a gente poder conquistar aí no dia de hoje, né, faltando 3 rodadas, né, 3 rodadas, agora 2 rodadas, né, a gente conquistar o nosso acesso, numa festa linda, em que todos estão muito emocionados, todos estão muito felizes, mas saiba o nosso torcedor que é de coração essa dedicação, esse empenho, e vocês são muito merecedores desse momento.